Opa, tudo bem? Bem-vindos ao canal PaleoX e o tema de hoje é sobre tocar no cliente, no praticante, no aluno, na academia, enquanto ele está aprendendo um exercício ou então quando o exercício tem algum nível de intensidade em que ele começa a perder a coordenação motora ou então não conhece ainda bem o exercício. Eu sou Paulo Magu, diretor e mentor da PaleoX, e a gente vai começar esse assunto já direto, pedindo para que você, primeiro, se inscreva no canal, né, para que a gente possa colocar mais conteúdos, para que o engajamento nos permita dedicar tempo e energia para colocar mais conteúdos. Curta, comenta, compartilha. Qualquer uma dessas ações que você fizer ajuda a gente a aumentar o engajamento e nos ajuda a distribuir mais conteúdo relevante e associado ao treinamento, estilo de vida masculino, tá certo? Bom, vamos começar falando sobre um cenário típico nas academias. Quem treina em academia já deve ter passado pela situação de você estar ali na musculação e de repente ver um personal trainer segurando as partes íntimas de uma aluna para ajudá-la a fazer um determinado exercício. Nos anos 90 a gente via muito isso, a gente via treinadores naquela mesa, na mesa flexora, na mesa deitada, né, em que a pessoa ficava deitada de bruços em decúbito ventral, fazendo o movimento de pernas, né, puxando a perna, e o professor segurando as duas nádegas da cliente. Isso acontecia muito nos anos 90, a gente via em várias academias esse tipo de situação e criava um cenário bastante constrangedor até. E nós nos perguntávamos, na época, com menos estudo do que se tem hoje, perguntávamos, tá, mas até que ponto, e qual é o limite do toque, né? Será que é interessante tocar no cliente quando ele treina? Será que é interessante ajudá-lo com a condução do movimento a partir do instrutor? Vamos discutir isso, mas vamos discutir com base em ciência, não somente por achismo. Nós vamos falar, obviamente, da minha experiência, já que são 36 anos, eu completo esse ano 36 anos trabalhando em academias, e acho que já tenho aí um certo know-how para te falar algumas coisas que eu estudei e algumas coisas que eu experimentei e outras que eu vi outros profissionais atuando. Então vamos lá, primeira coisa, a gente precisa entender esse histórico, né? Esse histórico, ele começou a ocorrer ali, as academias começaram a se proliferar nos anos 70, 80, e os personal trainers apareceram em grande quantidade nos anos 80. Tá? E a partir dali, você tem uma série de profissionais, o profissional de educação física ainda não era regulamentado por lei, então você tinha várias pessoas que trabalhavam como personal trainers, alguns ex-atletas, alguns atletas de culturismo, outros professores de educação física, estudantes de educação física, enfim, era uma grande torre de Babel, as academias, né? Você tinha vertentes de várias origens. E dentro desse cenário, o que nós percebíamos? Né, profissionais, eu e outros colegas, a gente discutia isso, né? Pô, eu toco, eu não toco, mas qual é a vantagem de tocar? Ah, tocar ensina mais rápido, ou não, tocar não ensina mais rápido. Então vamos lá. Primeiro vamos entender por que os treinadores tocavam, né? Porque não existia sim informação sobre isso, mas a gente vai ver agora que os profissionais, na maioria das vezes, esqueciam. Então, a primeira questão a se levantar é se tocava nos alunos por falta de estudo. Sim, falta de estudo. Ninguém estudava, na verdade, se era interessante tocar ou não. Existia uma prática que iniciou, não se sabe exatamente quando, de conduzir o movimento, ou de ajudar o cliente, ou de conduzir o movimento para o cliente. Mas não existia muito estudo na época relacionado a isso. Segundo, a pouca experiência dos treinadores como técnicos esportivos. Não como atletas, porque a maioria já eram atletas de algum esporte, mas pouca experiência como técnico esportivo. Porque se você é técnico esportivo, voleibol, futebol, handebol, atletismo, natação, boxe, seja lá o que for, você vai perceber que dificilmente ou raramente o treinador toca no seu atleta.
Ele normalmente, seja lá na escolinha, ou então quando se deve revisar algum fundamento, já numa fase mais adiantada, você percebe que o treinador, ele explica, ele demonstra, e ele espera você testar para ir entregando feedback. Quase todos os esportes é assim, até arco e flecha. Até arco e flecha é assim. Então, também é uma pouca experiência, porque quem já foi treinador esportivo está acostumado a ensinar sem precisar tocar no seu cliente, no seu atleta, na sua aluna, enfim, como você chama. Eu gosto de chamar de cliente, mas hoje eu vou chamar de praticante, tá? Quando tocar no praticante. E, finalmente, esquecer o conteúdo de psicomotricidade. Psicomotricidade é uma disciplina relativamente chata para quem gosta de disciplinas práticas ou para quem gosta mesmo de fisiologia e tal. A psicomotricidade é uma disciplina em que o professor tem que fazer um esforço para atrair a atenção do aluno na faculdade. E muita gente esquece o que aprendeu na psicomotricidade. E na psicomotricidade isso fica bem claro, né? Quais são as vantagens e desvantagens do toque ou da condução do movimento no aprendizado de um exercício com o praticante. Tá certo? Então vamos lá. Dito isso, vamos nos remeter aos Estados Unidos. Nos anos 90 para cá, passou a surgir uma série de processos judiciais contra instrutores e personal trainers. Por quê? Porque eles tocavam em determinadas partes sem a permissão das praticantes, principalmente entre homens e mulheres, né? Treinador homem e praticante mulher. Já aconteceu o contrário também, mas os processos eram muito mais relacionados a assédio. O que nós hoje chamamos de assédio sexual era violação, importunação, violação da autonomia, enfim. Tá? E tinham outros nomes, enfim, naquela época. E passou a ocorrer vários processos relacionados a isso. Esses processos acabaram levando muitos estudiosos a pesquisarem sobre a necessidade de tocar clientes, né? Tanto que hoje nos Estados Unidos, qualquer personal trainer de uma grande cidade ou de uma grande academia, ele elabora um contrato e no próprio contrato estipula onde o cliente permite o treinador tocar, para que não haja nenhum problema envolvendo ética, né, envolvendo ética profissional ou violação de privacidade. Né? Tanto que no ano de 2018, agora eu estou vendo aqui o autor, deixei o nome do autor ali para que eu não esquecesse, porque eu vou citar outros autores aqui. Houve um artigo em 2018 publicado no Colégio Americano, no livro do Colégio Americano de Medicina do Esporte de 2018, um artigo de Lippincott e Wilkins abordando justamente essa questão da ética, até que ponto o treinador é ético ou antiético, no sentido de que ele toca ou conduz o movimento com o aluno nas academias, principalmente nas academias, e a violação da privacidade do cliente. Como você pode evitar esse tipo de problema, tá certo? Então isso aí já estourou nos Estados Unidos e hoje é resolvido através de contrato, para você ter uma ideia de como isso acontece. Mas vamos entender por que o toque, ele é até hoje discutido, é um tabu quando se fala com o cliente, pouca gente fala com o cliente sobre isso, eu estou conversando com você agora e estou abrindo esse leque para que quando você for tocado pelo seu treinador, você possa não só entender, como fazer uma breve análise se aquele toque é interessante ou não, tá certo? Porque a gente sabe que em diversas profissões, não só na educação física, mas se você entender as profissões, você vai ver que tem médicos, massoterapeutas, fisioterapeutas, personal trainers. Em várias profissões existe o toque do profissional com o cliente. E dificilmente o cliente sabe até que ponto esse toque tem comprometimento da ética ou viola a privacidade. Dificilmente sabe. Quando você contrata um profissional, você acredita que ele tem esses valores e que ele sabe o que está fazendo. E a gente aí sabe também de processos relacionados a essas profissões
incluindo personal trainers, processos relacionados a essas profissões, que usaram de abordagens técnicas para serem antiéticos, para violarem a privacidade e até cometer assédio sexual através do toque. A gente sabe disso. Lembrando sempre, desonestidade existe em todas as profissões. E cabe a nós, profissionais, alertarmos os nossos clientes sobre a dúvida, pelo menos, ou questionamento de determinadas atitudes dos nossos colegas. Né? Porque eu acredito que a ética não deva ser somente entre parceiros profissionais. Acredito que a ética deva ser também com os nossos clientes. Mas vamos entender. Por que o toque ou a condução do movimento através do treinador pode comprometer o aprendizado? E aí que vem a minha resposta à pergunta do título deste vídeo. Pode tocar? Eu diria que na grande maioria das vezes, não. Na grande maioria das vezes, não. E eu vou explicar por quê. A própria psicomotricidade explica isso, né? Primeiro, que você fere a autonomia do cliente. O cliente, ele demora para ganhar autonomia. Lembrando de novo dos esportes, né? Como é que um atleta aprende a sacar no vôlei? Como é que um atleta aprende a fazer uma manchete no vôlei ou a levantar no vôlei? Como ele aprende? Ele aprende através de tentativa e erro. Ele vê um gesto técnico correto e procura duplicar esse gesto até o acerto dele. E da mesma forma como se faz, e assim ele ganha autonomia, né? Ele ganha autonomia e até o próprio estilo. Não somente autonomia, mas ele desenvolve um estilo próprio para fazer o gesto esportivo. Da mesma forma, isso pode acontecer dentro da academia, porque diversos movimentos dentro das academias podem ter estilos diferentes. E quando você conduz o movimento, você impede que o cliente tenha autonomia, que o praticante adquira independência do movimento. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é a consciência corporal. Leva mais tempo você ter consciência corporal quando você treina com uma muleta. O que é a muleta? É a mão do treinador. A mão do treinador conduzindo o movimento do ombro, conduzindo o movimento para o lado. A mão do treinador tocando em você enquanto você está treinando, equilibrando você, quando na verdade o exercício é justamente para desenvolver o equilíbrio. Então o ideal é que você possa cercá-lo, sim, para evitar qualquer tipo de acidente, mas evitar tocá-lo no aprendizado. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que vem de um outro artigo também, dos autores Phelan e Schultz, um artigo de 2001, que trata da eficácia do gesto a longo prazo. E isso é algo relativamente novo, até 2001 não se tinha descoberto nada a respeito disso. E uma pesquisa de longo prazo, feita por esses dois autores, identificou que pessoas que treinaram com condução de movimentos, ou seja, com toque, com pressão, conduzindo o movimento ou conduzindo o corpo do praticante, fizeram com que, depois de alguns anos, quando ele retornasse aquele modelo de treino, ele já tinha esquecido, o corpo dele já tinha perdido a memória muscular e o próprio cérebro já não tinha mais o mesmo engrama. Sendo que pessoas que aprenderam sozinhas, pessoas que aprenderam com o seu treinador, mas sem o contato físico, tiveram um aprendizado de longo prazo maior. Tiveram uma memória não só do sistema nervoso central, mas como a própria memória muscular para contração e controle do movimento. Interessante isso, né? Interessante essa questão relacionada ao toque no aprendizado de qualquer movimento físico, seja na academia ou seja em qualquer outro lugar, mas o nosso trabalho aqui é falar sobre fitness, né? Então nós estamos aplicando isso ao fitness. Bom, Mago, mas então quais são as recomendações? Se nós não podemos tocar no aluno, ou se nós devemos evitar tocar no aluno, eu acho que essa é a palavra correta, evitar tocar no aluno, então quais são as recomendações? Bom, basicamente são 3 recomendações. É uma tríade, é uma ordem de 3
movimentos que o treinador usa para que o aprendizado seja mais eficaz. O primeiro, a instrução verbal, explicar o movimento que vai ser dado. Segundo, a demonstração do movimento. E aí o treinador precisa entender daquela modalidade com que ele trabalha, porque ele precisa demonstrar com perfeição. Porque, lembrando, o praticante leva algum tempo para aprender. Então, se ele leva algum tempo para aprender o movimento perfeito, imagina se o movimento for incorreto, se ele tiver vícios. Então, o treinador ele precisa treinar e para executar corretamente cada um daqueles movimentos. E o feedback visual, que é não somente a correção, mas os feedbacks de performance. As dicas de performance que você entrega para o cliente enquanto ele está treinando, no momento que ele executa movimentos durante o treinamento. Essas são as recomendações. Qual é a vantagem disso? Você entrega um aprendizado mais rápido, você entrega o domínio da consciência corporal do movimento, confiança para treinar e independência física. E a gente sabe que hoje, quando os alunos ingressam nas academias, o maior problema nosso como treinadores hoje é a falta de independência física dos clientes. Isso não acontecia há décadas atrás, mas hoje isso acontece. Independência física. O sedentarismo ocorre por tanto tempo, 10, 15, 20, 25 anos, que quando o cliente ele chega, ele sabe um pouco mais do que caminhar. Ele não sabe correr sequer. Muitas vezes o cliente não sabe correr. Ele corre, mas não sabe correr. Ele não sabe como pegar o objeto do chão. Ele pega de qualquer jeito. E aí ele chega na academia com dores nas costas, com dores no pescoço, com dores nos joelhos. Por quê? Porque ele não tem independência física. Ele não sabe executar movimentos simples de forma segura. Então, conquistar a independência física é fundamental. E aí que entra a questão do evitar o toque. Se você é profissional, você deve me perguntar agora, mas Magu, eu não devo tocar nunca no meu cliente? E aí que a gente tem ressalvas. É claro, quando eu falo evitar tocar, quando eu falo na grande maioria dos casos não tocar, é porque existem exceções. E existem alguns critérios para essas exceções. O primeiro critério é quando compromete a segurança. Quando o aluno perde o equilíbrio. Quando o aluno corre o risco de soltar um implemento, um peso livre, alguma coisa assim, no chão e pode machucar o pé. Quando existe alguma atitude na execução que pode comprometer o movimento articular. Então, quando compromete a segurança, pessoal, veja bem, comprometer a segurança não é fazer o exercício errado. Porque muitas vezes o exercício ele pode estar de forma equivocada, mas não comprometer a segurança. Apenas é um exercício que não atinge o objetivo final, mas que não compromete a segurança. Entende isso? Por exemplo, eu estou com peso leve fazendo um levantamento lateral. Eu demonstro para o meu aluno e o meu aluno, quando faz, ele faz levantando os braços. Ele não está comprometendo a segurança. Dependendo da carga que ele usa, ele não compromete a segurança, ele compromete a performance. Então, nessa hora, você não vai tocar nele. Agora, se ele tiver com muito peso e na hora de fazer o movimento, ele joga as costas para trás e jogar as costas para trás compromete o equilíbrio dele, aí talvez seja o momento. Então, comprometer a segurança, certo? O segundo, e aí vem uma outra pergunta que pode aparecer, eu já estou antecipando, mas, Macu, principalmente na musculação e no treinamento de força de uma forma geral, mas principalmente isso ocorre muito na musculação, existe um método chamado ajudado, que é o método que o treinador ajuda o praticante a acabar um exercício quando ele está no limite e não consegue finalizar o movimento. Esse método existe, mas você não precisa tocar no praticante para que você ajude ele. Se você usa máquinas, barras, halteres, kettlebell, wall ball, sacos de areia, os sandbags, né? Se você usa qualquer um implemento, qualquer um peso livre,
Você pode ajudar tocando no equipamento ou no acessório. Se for na máquina, você ajuda tocando na máquina. Se for com peso livre ou com algum acessório ou com algum outro acessório, você ajuda tocando no acessório e não no cliente. Ah, Magu, mas eu já vi treinador abraçando uma aluna no agachamento para que ela possa completar o agachamento, abraçando por trás. Isso não é correto, tá, pessoal? Se você enxergar um treinador fazendo isso com uma aluna, pode ter certeza que das duas uma. Ou ele é muito desatualizado e simplesmente imitou, reproduziu um movimento que ele viu na academia, mas nunca leu sobre isso, ou ele está agindo de uma forma bastante questionável, para não dizer outra coisa. Para não ser tão agressivo, questionável. Então, abraçar por trás uma praticante para fazer agachamento. Ah, o agachamento está pesado. Você pode ajudar. Você pode ajudar segurando pela barra na frente. Empurrar as nádegas, segurar as duas nádegas para fazer o aparelho, aquele que você faz a flexão do joelho deitado em decúbito ventral, quando você, na verdade, deveria ensiná-lo a contrair os músculos estabilizadores para que não houvesse uma elevação demasiada do quadril. Então, todas essas questões, que muitos de vocês já devem ter visto em academia, são questionáveis do ponto de vista ético. Do ponto de vista ético e da própria violação de privacidade. Ou ele é muito desatualizado e simplesmente olhou um treinador fazendo isso e resolveu imitar achando que aquilo é correto, ou então... Então precisa ser questionado um treinador que age dessa forma. Tá? Então o método ajudado, ele não necessariamente precisa ver o toque do treinador com o cliente. Tá? E existe um outro método. Existe um método para se tocar o cliente, é o método que eu uso, que é o método criado por Stuart McGill, muito conhecido da fisiologia do exercício na faculdade, que é o método chamado Racking. Racking é um método em que você, com 4 dedos estendidos ou 3 dedos estendidos, 3 ou 4 dedos estendidos, exatamente do jeito que eu estou fazendo, os dedos contraídos, estendidos, você faz como uma espécie de choque no teu cliente para mostrar para ele qual grupamento muscular, qual segmento corporal ele precisa prestar mais atenção. Que quando você faz a demonstração e a instrução de um movimento, você explica quais são os segmentos corporais que são principais naquele movimento. E você explica o que ele precisa prestar mais atenção. Mas em algum momento, o cliente está fazendo o movimento e os ombros dele começam a cair para frente. Então você pode chegar nas costas dele, aqui está as costas do cliente, você chegar e dizer assim, ó, lembra das costas contraídas, contrai. Então você pode usar esse movimento. É um movimento que é rígido, é um movimento em que você não fica em contato com o cliente, você dá um choque nele e ele se liga no meio do exercício, porque você já explicou antes, então ele sabe o que você quer dizer. Que você já tinha explicado antes. E o Racking, um dos motivos pelo qual esse movimento Racking foi criado é justamente por causa da situação política que existe nas academias de evitar que treinadores possam sofrer processos por assédio sexual, violação da privacidade ou pela própria ética profissional. Então, isso é uma dica aí para treinadores que eventualmente sintam a necessidade de tocar em seus clientes. Eu raramente toco, raríssimas vezes toco, e quando toco, uso Racking. Uso essa técnica para desenvolver a propriocepção do cliente sem precisar conduzir o movimento para o cliente. O que vocês acharam disso? Curtiram? Gostaram? Então vamos lá, se inscreve no canal. Me ajuda a gente poder engajar e poder fazer mais vídeos sobre esses.
curte, compartilha, comenta, porque eu vou responder todos os comentários que vocês fizerem eu respondo. Posso demorar um pouquinho, porque eu tenho que receber o aviso do YouTube e tal, mas eu sempre respondo todos os questionamentos. E espero que vocês tenham gostado e espero também que você veja tantos vídeos do nosso canal, são mais de 130 vídeos que tem lá no canal PaleoX, e os próximos vídeos que a gente deve lançar aí em breve. Agora, toda semana tem vídeo, tá certo? Então, segue, compartilha, aperta o sininho lá para que você receba notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!